Fala. Só pra falar, pessoal. Fala, gente, daqui 5 minutinhos. Vamos abrir aqui. Você fala Estamos ao vivo para mais um Nós e Voz. Bem-vindos ao quadro que transforma histórias em inspiração. E hoje nós vamos trazer uma convidada muito especial. Ela tem a capacidade de, por meio das lentes, eternizar momentos incríveis. Ela transforma tudo que ela faz em arte e eterniza um dos momentos mais especiais da vida de uma mulher. Não é mesmo, Gabriela? É isso mesmo. E com 18 anos de carreira, ela transformou um recomeço em palco, Verdade, a dor em sim. luz e a fé em direção. Seu nome é referência na fotografia de gestantes, bebês e famílias, uma profissional premiada, reconhecida no Brasil e no exterior, mas que nunca esqueceu de onde veio e nem da promessa que fez a si mesma, de que ninguém definiria o seu valor. Uau! Então hoje nós recebemos no Nós e Voz a sensível, talentosa e encantadora Maísa Benato! Bem-vinda, Maísa! Obrigada, meninas. É um prazer para mim estar aqui hoje com vocês. É uma honra realmente estar aqui participando desse podcast. Nossa, pra gente é um imenso prazer conhecer você. Eu acho que a arte, né, Gabriela, de fotografar e eternizar momentos que são tão especiais, né? A gestação é um momento único para a vida de uma mulher e você, sem dúvida nenhuma, foi um dos trabalhos mais lindos que eu já vi em toda a minha vida. Obrigada. Parabéns. Muito Mas obrigada. nós queremos contar a sua história, que além da arte de fotografar, você tem uma história muito bonita. E nós queremos dividir hoje com todo mundo que está nos assistindo Verdade. em casa. Então, você que já foi fotografado pela Maísa, que está nos assistindo, entra aí no nosso chat, comenta. Você que já nos segue aqui no nosso canal também entra, comenta, participe, porque faz esse momento ser muito mais interativo. Verdade. Pra gente dúvida. começar conhecendo um pouquinho da sua história, Sim. como era a sua carreira antes da fotografia, Maísa? Olha, Valéria, a minha carreira antes de fotografia, eu era professora. Eu fiz letras, Uau! lecionei por um tempo, né, como professora. Mas eu vi que não era isso pra mim, assim. Chegou uma hora que eu falei, não é isso pra mim. E eu sempre gostei da fotografia. Sempre gostei. Desde pequena, eu fotografava minha irmã. Eu tinha 12 anos, eu pegava minha irmã e ficava fazendo pose com ela. Que legal. Então, isso já vinha. Mas eu nunca pensei em ser fotógrafa. Sim. Nunca pensei. Você gostava, mas não imaginava isso Não como uma imaginava. carreira. Não, porque eu estudei para ser professora, né? Sim. Mas, com o tempo, eu digo que a fotografia me escolheu. Não fui eu que escolhi a fotografia, né? As coisas foram acontecendo, Que legal. né? E vem do processo, né, de crescimento ali de outras profissões também junto nesse cenário, né? Porque antes era reconhecido mais profissões de cunho diplomáticos, de faculdades, e aí parecia que era só hobby. Ah, Né? Sim. Fotografia é fotografar, por hobby, exemplo, né? não é profissão. Sim. E é uma profissão maravilhosa, Ah, é né? maravilhosa. A gente lida com vidas ali, Sim. né? E Sem eternizar dúvida. esses momentos, Sim, né? histórias de famílias, né? Que legal. E quando você Muito percebeu que essa paixão por fotografar não era mais algo que você gostava, um hobby ali, como você fotografava a sua irmã, que era realmente a sua carreira? Sim. Olha, quando meu filho nasceu, aflorou de novo, né? A fotografia na minha vida. Eu comecei a fotografá-lo muito, com câmera analógica mesmo, né? E aí eu comecei a tentar fazer algo diferente.
Então eu comecei a mexer no Photoshop, eu contratei um rapaz para me dar aulas de Photoshop. Pra você fotografar seu filho. Isso, Legal. para eu tratar já as Aham. fotos. Eu já fotografava ele Sim. com a câmera nessas básicas, analógicas, Sim. fotografava, passava as fotos pro computador Photoshop. e queria tratar e fazer algo diferente. Uhum. Já desde dali. E isso, as minhas Legal. amigas começaram a ver e começaram a pedir, querendo. Ai, faz pra mim, né? E eu comecei a fazer. E de repente, quando eu vi, era ligações, todo mundo querendo. E foi indo. Eu falo que a fotografia me escolheu. Olha, quando foi que seu filho, ele nasceu? Assim, que momento de... Mais ou menos em que ano? Porque a gente tem uma transição de equipamento junto nesse processo, né? Sim. Tanto de máquinas digitais, fotográficas. Sim. Eu mesmo tive uma pequenininha, Val. Você já teve máquina fotográfica? Eu tive. Tive de filme na época. Aham. De filme? É aquela que tinha que Ah, revelar. sim! É. Nossa, e aí você pega, né, dá um clique, você tem o filme lá, você não pode 24 queimar. fotos, né? Daí, por exemplo, não pode Eu estragar eu algo, ainda né? passei Você nessa é dessa fase época também. ainda? Não, eu peguei isso, eu fotografava com câmera de filme, mas quando meu filho nasceu, que foi em 2006, já era as câmeras analógicas já, né? E aí eu comecei com uma câmera analógica, assim, por brincadeira mesmo, A fotografando. analógica ele. é Aquela básica, basiquinha, simples, né? Isso. Menina, eu tinha essa câmera aí que eu ganhei da minha mãe de 15 anos, pro meu presente. É. Pedi, mãe, não quero aniversário, eu quero uma câmera. Aí que eu vi as coisas, parecia que o que eu queria fotografar. Quando eu tive a câmera, eu só fotografava os outros, ninguém me fotografava. Aí eu peguei uma birra, porque eu não queria mais nem relar. E olha pra você ver como é o dom mesmo, né? Porque eu não tive esse dom. Sim. Que eu já Não, queria. é uma arte Aí mesmo, ela já assim. conseguiu, né, transformar isso. E o seu filho, pelo que você falou, foi o marco, uma virada aí na. Foi. Pra Eu essa nova comecei a carreira. fotografar ele, eu fazia álbum pra ele. E isso, as minhas amigas começaram a pedir. E eu já tinha parado de dar aulas. Quando eu tive ele, eu parei e estava em casa. E aí eu falei assim, nossa, mas assim, foi muito, assim, muito pedido. Elas pediam demais. E uma falava pra outra, ia falando pra pessoas que eu nem conhecia, sabe? Vinham pedindo, você não faz uma foto, nananã. E eu ia fazendo, de graça, pras pessoas. Ia fazendo. Eu fiquei curiosa, assim, nesse cenário, pra eu tentar imaginar. Que Sim. eu sou Pode de imaginar. pegar detalhes pra eu formar É. uma situação na minha cabeça. Sim. Nesse cenário, me descreve mais ou menos como que era esse estúdio na sua casa. É na Olha, casa, né? Era no apartamento. Na verdade, não era um estúdio. Não era um estúdio. Era uma parede. Então, legal. né? As pessoas, De "Ai, que você não cor que era faz essa parede? Bege. Eu acho que era uma bege bem clarinha, aquelas areia. Aham. E as pessoas, você não faz, né? Eu queria ir pro aniversário, faz uma foto dessa, né? Da minha filha e tal. Então eu falei assim, não, vem aqui, eu faço sem problemas. E eu levava as pessoas que eu nem conhecia na Dentro minha do seu casa. apartamento? Aham. Nunca te Fazia. deu problema? Não, nunca tive problema. E não cobrava. Aí uma hora me deu um start, eu falei, nossa, eu tô fazendo, né, pra tanta gente. Nisso eu já tava fazendo aniversário. Eu já ia fotografar. Fotografava pras minhas amigas, de graça, eu não cobrava. É porque eu gostava, né? E era uma forma de eu me ocupar. Sim. E aí eu peguei e falei assim, não, peraí. Tanta gente pedindo, ligando, eu acho que eu vou montar um estúdio. E antes disso, eu revelava as fotos e fazia fotomontagens na Sim. época. E aí o cara da loja falou, mas eu tenho uma câmera usada, você não quer comprar? Uma câmera usada. Uma câmera Você começou usada. com uma câmera Com usada, uma câmera Maísa. usada. Uau. Aí eu falei, eu quero, né? Eu quero. E aí eu comprei a câmera usada e comecei a fotografar. E isso foi acontecendo. Aí eu peguei um tecido lá, montei um tecido na parede de casa e Sim. comecei a fotografar. E foi aumentando, as pessoas pedindo. Você vê, né, a questão de não cobrar no começo, dependendo da pessoa, já cria barreira para não fazer. E foi, talvez, não sei, foram pessoas que você foi ajustando, se Sim. aprimorando. Nesse momento que você conseguiu já entender o seu estilo, entender o que você queria? Não, isso daí eu fazia. Quando eu fazia sem cobrar, porque era meu hobby, eu gostava, era uma coisa que me ocupava, Sim. né? Aí quando eu montei, realmente falei, não, peraí, eu vou montar, já que tá dando tão certo, por que não fazer, né, desse hobby minha profissão? É. Daí foi quando eu resolvi mesmo, aí eu comprei a câmera profissional que o cara me ofereceu, montei um estúdio na minha casa e aí eu comecei a cobrar. Comecei a cobrar porque eu tava sem trabalhar, né?
comecei a cobrar. E olha, eu atendi muita gente Em que na minha momento casa. que você achou que isso seria uma profissão? Falou, eu vou trabalhar com isso, monetizar isso, fazer dinheiro com isso. Foi quando as pessoas ficavam ligando muito pra eu Que fazer. legal. Muito, ligavam muito, muito, muito. Você falou, vou ter que começar a cobrar? Não, aí eu falei, vou começar a cobrar. E aí chegou uma hora que na época eu falei assim, não dá pra ficar mais na minha casa. Eu vou ter que montar um lugar. Porque não dá pra ficar trazendo pessoas, né, estranhas aqui pra dentro de casa. E considerando 18 anos de carreira, Uau. né? 18 anos. As pessoas te ligavam. E como que foi esse acesso? Porque naquela época não devia ter essa divulgação que tem hoje Instagram. Não Era tinha boca a nada boca, disso. né? Era boca a boca, era tudo boca a boca. Sim, que legal. Tudo boca a boca. O Maísa, você tem... Acho que é uma das fotógrafas que eu conheci que tem inúmeras premiações. E suas fotos são fantásticas. A gente tem algumas fotos aí, vou pedir para a nossa produção colocar, algumas fotos que foram premiadas. Como você se sentiu recebendo esses reconhecimentos Olha. com seus registros? Porque, assim, foi algo que a fotografia te escolheu, né? Então, como você se sente, assim, como você se sentiu, né? E como você se sente sabendo tantos reconhecimentos de títulos que você tem? Eu falo assim que a fotografia me escolheu, mas eu falo que Deus já tinha a hora marcada pra isso. Gente, olha essas fotos, Que que sensacional. incrível. Fala um pouquinho sobre essas fotos pra Sim. gente. Uau. Gente, Olha, essas mulheres são de verdade? são de verdade. Gente, que foto linda. São de Vai verdade. ser você, Valéria. Olha, essas fotografias eu Quero fazer fiz. todas essas. Algumas eu fiz de ensaio meu fotográfico mesmo, e Sim. que eu mandei para concurso. Esse é um concurso internacional, tá? Em que vários fotógrafos do mundo inteiro participam, né? Uau. Eu já tive várias fotos premiadas nesse concurso. E assim, essas grávidas, algumas, que nem a primeira ali, que ela tá de dourado, foi ensaio fotográfico dela, não foi. Eu já tinha foi para o criado, concurso, era não foi dela. para o concurso, eu já tinha criado. Eu falei, nossa, ela ficou muito linda, vamos mandar para um concurso. Nossa, muito E eu ganhei, tá? A segunda da flor, essa foi específica mesmo, Foi que eu para o fiz concurso. para o concurso. Isso, que é uma foto linda. artística, Linda também. né? Isso. E as outras duas também foram clientes. Então, assim, a de baixo ali, ela é Essa maravilhosa. loira, nossa, linda. Não, todas elas são maravilhosas, Sim, são. né? Maravilhosas. Então, assim, eu digo que não importa se a grávida é bonita ou não, você entendeu? O que importa é a essência e é o olhar que eu E a tento tirar. felicidade que a pessoa transmite, né? Do seu Sim, trabalho, da sim. situação em si. Porque a gestação, na maioria das vezes, é desejada pela mulher. Mesmo que no começo, às vezes, tenha essa resistência, mas ao longo do processo ela é desejada. Com algumas raras exceções, Val. Que eu trabalhando na área da saúde, vejo algumas resistências, mas são raríssimos. Mas eu acho que quem busca eternizar esse momento quer viver toda essa experiência, Sim, né? sim. Ela Eu- já se planeja, Já né? Coloca, Marquinhos, de geralmente. novo aquelas Nossa, que fotos, por imagem favor. linda. Eu tô com uma dúvida aqui. Aquela primeira foto, pra mim, assim, chamou muita atenção. Muito, muito. Como que foi, assim, caracterizá-la aí? Olha, ali ela está com uma calcinha, tá? Eu pintei ela todinha. Ela foi toda pintada. é? Aham, a gente pintou o corpo dela inteirinho, né? Pra fazer essa foto. Tá muito linda. É uma foto artística mesmo. É uma foto assim que demora um tempo, E né? não que a faz gente tem mal que pintar. por conta da gestação essa tinta? Não. É uma tinta. Na verdade, não é tinta. É uma preparação própria pra poder passar no corpo ali dela. Uhum. E fica assim, Olha parece que uma legal. tinta, né? Parece. uma Nossa, tinta. muito bonito. Mas não é. É comestível ainda. Vou dar uma dica. É comestível. Nossa senhora. Mas é você que descobriu? Na verdade, assim, eu fiz muitos e muitos cursos, né? Muito estudo, né? Muito Aham. estudo, muito conhecimento. Não é só dom, né? Não, a gente tem que buscar Assim, também, todo né? dom ele Demorando. precisa ser lapidado, Então, eu né? fiz muitos cursos. E num desses cursos eu descobri essa misturinha Ai, mágica. meu Deus, fiquei curiosa, Então, Val. olha só, se você tem um dom, você precisa lapidá-lo para você também ser um profissional tão reconhecido quanto a Maísa. Porque eu acredito que cada um de nós nascemos com dons e talentos. É importante a gente se conectar com isso, que eu acredito que está muito ligado ao nosso propósito de vida, e depois você lapidar ele estudando muito. E todo esse estudo, essa dedicação, esse empenho que a Maísa tem e teve, fez com que ela fosse tão reconhecida na fotografia. A gente entrevistou na semana passada uma outra
profissional fantástica, e ela super reconheceu o trabalho da Maísa. Então é muito Olha, que gostoso legal. quando a gente é reconhecido por outros profissionais, né? Tanto a grandeza do outro em reconhecer, e quanto a gente ser da mesma área de atuação e ser reconhecido. Eu percebo que você é reconhecida entre as fotógrafas, isso é muito legal. Eu falo assim que eu acho que tudo Deus prepara e através, assim, a gente busca conhecimento, né? E depois, através disso, as pessoas vão dando valor ao nosso trabalho, né? Vai vendo que a gente faz algo diferente. Eu sempre busco, através da minha fotografia, eu falo assim que não é conhecimento, sim, mas tem muita dedicação e amor. Porque eu busco fazer Sem tudo dúvida. com muito amor. Em cada detalhe, cada cenário que eu preparo para minhas grávidas lá, é tudo feito com tanto amor. Uma florzinha que a gente coloca, sabe? Sim. Então, assim, é estudo, é preparação e muito amor também. Sim. Quando a gente ama o que a gente faz, É diferente, né? Acho que o sucesso, ele vem. Você não precisa correr atrás, né? Quando você faz o que você gosta, Isso. é o resultado É, esperado. é a Só ter tempo, consequência, dá né? tempo ao tempo, né? Eu digo que nem essas fotos, né, que eu ganhei, essas premiações internacionais, eu falo assim... Tem umas de crianças ali, né? Tem criança também. Olha que lindo. Eu digo assim que é o reconhecimento, né? De Gente, de você parece tempos de estudos, né? inteligência De artificial. estudo, de amor, Lindo, tudo. né? muito. É lindo. Essas fotografias... crianças existem? Existe. Isso que eu tô aqui. Que gracinha! De verdade, eu tô aqui me perguntando. existe. Isso aí é fotografia sua mesmo ou é inteligência artificial? Não parece, é Val? artificial. Gente, que Olha, linda. essas fotografias Ali nem aí... coube todos os seus troféus, né? Não coube. Não coube. Não coube. Gente, Essas Ela tem uma fo- parede inteira Aham, no espaço tenho, dela, com os tenho. troféus. Ano a Muito ano legal. que eu fui ganhando. Muito legal, Todos parabéns. esses 18 anos, né? Mas De fotografia. E nesse caso das crianças, como que é o seu contato com os pais? Como você faz essa preparação? Porque criança, né? Isso. Não É se mais pode, né? espontânea. Essa fotografia a gente tenta tirar o mais espontâneo possível das crianças. Só que tem uma preparação antes, né? A minha fotografia externa, ela é diferente. Eu digo assim, né? Porque ela tem todo um tratamento. Eu fiz um curso de fotografia russa. Então, o tratamento é diferente, né? Uau. Para que torne a fotografia infantil uma fotografia mágica, Ai, que legal. né? Que quando Faz vê que nem sentido. você olha para a fotografia e fala, nossa, que fotografia Realmente, diferente, legal. Não, é né? incrível mesmo. Diferente. Não é normal uma fotografia que você vai e tira num campo. Não. Eu ganhei prêmios ali com fotografia que eu fiz em data vazia. Caraca. Data vazia com mato queimado. Aquela foto que apareceu ali da menininha ali naquele matinho amarelinho, Vamos colocar de novo ela? foi numa data vazia. Data vazia. Data vazia. Gente, é sensacional. Ó, ali... E o pai e a mãe, o responsável, tá perto nessa hora. Sim, não, eles estão junto comigo. Estão junto comigo, né? Então, ali, ó, depois tem todo um tratamento diferenciado você em fala cima da foto? foto. A de baixo, amarelinho ali. Aquele amarelinho bem clarinho ali, meio nude ali, ó, tá vendo? Aham. A de Sim. baixo. Essa foi em data vazia. Gente. A de cima ali também foi numa data vazia, ó. Você pode ver ali pela cerca. Sim. Nós pegamos entre a rua e entre... Eu, Não, nunca inacreditável, diria né? que isso aí é uma data Vocês- vazia. Olha em cima o que ele tem na cabeça. Gente. É É um um pássaro? É um Ei. pintinho. De verdade. É de verdade? De verdade. De verdade. Era dele ou você A aconteceu? mãe trouxe, não, a Ai, mãe Chico, trouxe. que legal. Eu sempre pergunto, na fotografia infantil, eu pergunto pra mãe se tem algum bichinho de estimação. E se tiver e for bonzinho, pra trazer. Nossa, que Que a gente especial. usa os lindo. bichinhos de estimação. Aham. Nossa, muito especial. Fica eternizar lindo. um Fica momento muito desse, linda né? essa fotografia, é linda. Nossa, que E incrível. é todo ó, um trabalho, não é só fotografar. A gente baba pela fotografia, mas ela também fala com todo o carinho ela é e amor, apaixonada. né? Eu amo o que eu faço, né? Então E- eu falo assim. A fotografia, eu tenho certeza que você traz para as pessoas que são fotografadas uma experiência de vida, né? Mas o que elas já trouxeram para você? Nossa, olha, tem cada história assim, que a Nossa, gente. verdade, imagina. Eu tenho muita gente assim, depois manda mensagem pra mim, grávidas principalmente. Eu já tive casos de grávidas assim que mandaram mensagem pra mim, que falaram assim: Maísa, eu tava muito mal. Eu tava muito mal no dia, eu me achava feia, eu não tava me sentindo bem. E você transformou meu dia. Alegrou minha vida. Então eu falo que a minha missão é alegrar vidas. Quando os meus clientes saem felizes, porque a maioria, olha, eu posso falar pra vocês
que praticamente todos saem felizes ali do meu Olha estúdio. só. Então eu falo assim que quando os meus clientes estão felizes, é isso que me faz feliz. É Sim, isso que é a minha sem missão de dúvida. vida, É a sua entendeu? entrega, né? É a minha entrega. É. E nesse dia ela mandou, falou assim, olha, eu quero só agradecer, porque você mudou totalmente o meu dia naquele... Eu falo que quando a pessoa entra lá no meu estúdio, ela já tem que ser tratada igual uma princesa. Quando a grávida vai pro meu estúdio, ela tem que ser tratada igual uma princesa. Ah, eu acho que é um momento Verdade. tão especial, porque é um momento que às vezes você não aceita seu corpo, porque realmente ele tá diferente. E pra mulher todas essas questões são complexas, né? Algumas aceitam um pouco mais fácil, outras não. E a forma como você registra as fotos, como a gente pode ver, gente, lindo. incrível. Fica lindo, né? fica lindo mesmo. É bem isso que você falou, Val, e ainda falando, vivenciando essa parte de transformação do corpo, né? Sim. É um desejo de ter a criança, mas entra em muitos conflitos de Sim, tá visual. hormônios Ai, ali, a flor da hormonal pele, também, né? Deve chegar É umas hormônio mamães da lá, flor tipo, da super pele, sim. estressada, né? E E depois vai se olha, soltando. eu falo... Inchaço, eu- dores, dores na lombar, dor no tudo pé. Olha, eu sempre falo para minhas grávidas, tem um período ideal para fotografia, para Ah, não legal você estar falar sobre tão isso. cansada, para não estar Olha tão aí. cansada, né? Qual que é? Porque assim, a barriga começa a aparecer bem com o quê? Com 6 meses? Eu A não partir de Menos, 20, né? a partir isso, 20 semanas, eu sempre falo, Vai ó, ficar aquele que o barrigão. ideal para fotografia de grávida é de 20 a 30 semanas. Claro, eu já tive grávida que chegou lá 39 semanas, 40 que saiu dali e foi direto pro hospital pra ganhar bebê. Olha, vamos Entendeu? refazer. Aham, Pra já você tive- Eu que... já tive 2 grávidas, saiu Quase do ganhou meu neném estúdio e lá. foi direto pra Quase foi maternidade. fotografado o nascimento do neném. Caramba. Já aproveitava os dois momentos, olha. Eu acho que a intenção era essa, né? Vou ganhar ali. Falo, não, pelo amor de Deus, não vai ganhar É, neném não. aqui no meu estúdio, por favor. Já era a nossa a fotógrafa de parto. E eu falo assim, ó, que as grávidas, elas não precisam se preocupar com o corpo. Não precisam. Eu digo assim, não é isso que importa ali nesse momento, você entendeu? Elas estão carregando o maior milagre da vida, elas estão gerando É. uma criança ali dentro. Que é o maior milagre de Deus do que isso, de ter um filho, de verdade. poder gerar um filho. Então não tem que se importar com isso. E outra, não precisa nem se importar mesmo. Porque as grávidas que querem, a maioria quer, né? A gente tem o Photoshop, né? Que isso, eu não gosto, eu não modifico, tá? Eu não modifico a grávida ou qualquer cliente, não. Mas a gente aprimora, né? Aprimora os contornos do corpo, suaviza. Às vezes, porque a grávida, ela tá no momento ali transitório, né? Então, o que que acontece? Ela não vai ficar com aquele corpo depois. Então, por que... Eu é a minha visão. Por que que vai ficar, fazer a foto e deixar sem nada de Photoshop? Não tem porquê. É um momento transitório, o corpo muda, né? Não deixando diferente, mas a gente arruma tudo que tiver. Que a grávida quiser ou o cliente quiser, a gente arruma Porque também. é uma época que surge muito estria em muitas Sim, mamães, tira né? tudo, a gente faz os contornos do corpo pra ficar realmente perfeita e realmente ela, né, Agradar. agradar. gosto. Aham, sim. E tem aquelas que não querem, que querem se ver natural, a gente deixa também. Val, você seria qual? Ah, eu ia querer fazer Photoshop. Photoshop. Aham. Aham. Eu já ia Eu também. querer natural. Você sim. Eu ia querer ver Mas também, né? Eu ia querer ver as estrias Não, aparecendo. Nós somos assim, eu e ela. Se eu gosto de uma coisa, ela sempre vai gostar da outra. Não, mas é porque Sim. eu tenho dificuldade em relação a filtros. Sim. Porque quando eu coloco um filtrinho e eu não porque me ela não precisa, identifico, Brasil. Aham. eu então, parece né? que eu não tô. Muito obrigada, Val, também te amo. Te amo, meu Então, amor. eu- Você é linda por dentro e por fora. Obrigada, você também, vocês são lindos. Obrigada. Quando eu coloco. Eu gosto às vezes de usar com contrastes, né? Sim. Não mudando a aparência em si. Sim. E aí, voltando ali agora para a parte que importa, que Sim. são as fotografias. Dentro desse processo, essas fotos que você mostrou das crianças, elas são premiadas também? Tive várias premiadas. Tive várias. É uma fotografia diferente, né? Aham. Então, assim, eu falo assim, ó, Deus só me abençoou. Amém. Só me abençoou. Eu só tenho que agradecer a Deus, porque tudo que eu passei na minha vida toda, desde, né, eu passei por uma separação, eu criei meu filho sozinha praticamente. Você tem quantos filhos? Eu tenho um. Um. Tem 19 anos.
Faz 18 anos. Quando ele tinha 1 ano que eu comecei na Olha aí. fotografia. Olha, tem uma mensagenzinha especial pra você ali. Você conhece essa pessoa? Oh, Esther, mãe. estou te assistindo, filha. Manda um Oi, beijo, mãe. mãe. Um beijo, mãe. Oi, dona Linda. Esther. Oi, Esther, que filha maravilhosa que você fez. Parabéns, Minha mãe é manda. maravilhosa. Vamos gravar um vídeo É o com você. orgulho da Como mamãe. criar filhos. Viu, Esther? Vamos gravar um podcast com você. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, mãe. Beijo. Beijo, linda. Especial. E aí, a gente estava falando das fotografias premiadas, né? Isso. Das crianças. Tem várias premiadas. Sim. De todas. Uhum. Você tem uma preferida? Ai, é difícil. É difícil porque, assim, eu trabalho com arte, né? Então, assim, É. essas fotos premiadas que eu mandei são fotos, assim, que eu sou apaixonada por elas. Sim. Porque são fotos, assim, que eu criei com todo amor e todo carinho, né? E fui abençoada, né, com um prêmio internacional, Uhum. assim. Eu falo assim que Deus faz as coisas, né? Então, a gente sabe de onde a gente vem, né? Sim. E Deus As nossas eleva. raízes, né? É, Deus eleva, né? maravilhoso. Então, assim, nessas premiações eu fiquei conhecida internacionalmente. Então, tem fotógrafo do Canadá que me conheceu, Uau, tem que legal, fotógrafo da Maísa. Rússia que me conheceu, onde, né, eu me inspiro muito na fotografia Uhum. russa. Então, pra mim, isso daí E como que é essa comunicação glória. nessa fotografia russa? Você fala outro idioma ou eles não, se não, adaptam? não, aí tem a a tradução. O técnica curso, mesmo, né? quando eu fiz o curso, tinha tradutor, tudo, Aham. né? Então, assim, é a técnica no Photoshop. Uhum. Mas desde a criação. Eu começo com a roupa, os Tem pais, de cor, de tudo, estilo. cor. Tem. Eu combino tudo com os pais antes, né? E aí a gente vai. Aí tem toda uma conversa, né? Tem criança que é mais hiperativa, tem criança que não. Então, assim, dependendo da criança, eu também vejo o ambiente onde eu vou levar a criança. Tem criança que dá pra gente levar numa data vazia. E você Tem conhece a criança criança que antes ou só não. pelo relato Geralmente dos pais? sim. Geralmente sim, porque já são clientes meus que eu acompanhei. Bebezinho. Já Do primeiro, fotografou a barriga, por do exemplo, newborn né? Nossa, que e legal. até 1 aninho de vida. Então, legal. geralmente, essas crianças elas voltam todo ano para estar fazendo fotos, né? Gente, vocês que estão nos assistindo no canal ao vivo agora no YouTube, clica aí para vocês seguirem o nosso canal, comentem com a gente, deixa sua mensagem para Maísa. É muito gostosa e importante a sua participação e interação aqui com a gente. Verdade. É isso aí. mesmo. Curte e compartilhe para outras pessoas também É poderem verdade, estar manda essa vendo live essa pra gente que tá história, né? grávida, que é uma fotógrafa maravilhosa. Já entre em contato é com ela. Que é incrível ela. E aí, continuando a sua história, que você falou que teve reconhecimento internacional, Sim. né? Que é um dos seus, das suas alegrias, depois de algumas dores. Sim. E você já ouviu frases doloridas do tipo que você não será nada sem mim? Já ouvi. Que já essa ouvi, frase, já ela ouvi, Você não sim. vai Ela vencer diz na pra vida. você. Uhum. É. Infelizmente, na vida da gente acontece esse tipo de coisa, né? Uhum. Eu falo assim, Não sei se é hater ou fã, mas tem muita gente que, né? sim, já ouvi isso, já ouvi que eu não ia ser nada na vida, não ia ser ninguém, mas Deus é maior que tudo e Deus fala, peraí, Uhum. essa menina, eu já tenho planejado a vida para Sim. ela. Eu já tenho um caminho. E Deus vem e eleva a gente, né? Sim, Ele sim. faz a vontade dele na nossa vida. Claro, né? Que a gente tem que sempre, né? Ter ética, né? E fazer a nossa parte, né? Porque nós fazendo a nossa parte, as outras coisas vêm, né? Sim, Deus abençoa. sim. E ouve maravilhoso. sim. Sem dúvida. E Deus, ele tem um propósito, mas ele sempre vai ter caminhos. Mas mais também importante é você conseguir ouvir, conseguir entender qual que é esse caminho, qual que é a direção. E de certa forma você conseguiu ouvir e entender esse chamado, né, para fotografia. Sim, olha, quando aconteceu tudo isso na minha vida, que foram várias coisas que aconteceram, né? O meu nome era conhecido somente na minha cidade, que é Astorga, gente. Olha, Astorga! Astorga! Um beijo pra Já Astorga Astorga! pro mundo! Era conhecido só lá. E aí, eu fiquei conhecida em toda a região
Paraná. Eu tive grávidas que vieram, às vezes, vêm da Inglaterra. Uau. Aham. Que vêm passear. Tem parentes, tipo assim, são daqui do Brasil, né? Mas moram fora e aproveitam e falam, ah, eu tenho que passear, vou visitar meus parentes em Maringá mesmo. E aproveita já para marcar a gestação, né? Marcar lá comigo o ensaio fotográfico e vai lá para Astorga para fazer foto. Nossa, que legal. Olha, tem uma mensagem bem especial também. Vou colocar ela na tela. Ah, Já fiz fotos com ela. Ela é Karine. maravilhosa e arrasa obrigada. demais. Um Que beijo para gostoso, você. né? Deus abençoe sua vida. Karine, obrigada por estar acompanhando aí a nossa E ela nosso ficou linda, né? episódio Arrasou na aqui. sua. Meu Deus do céu, olha, acho que é uma das mamães mais bonitas que eu já vi. Que Maravilhosa. linda. Ela é maravilhosa. Eu acho que capta a essência da pessoa, né? Sim, sim. Eu digo assim, né? Que a gente... É o olhar. É. Quando a pessoa chega no meu estúdio, sendo uma grávida, uma família, né? Ô, gente, tem gente falando aqui que eu não... Calma, gente, eu não consigo colocar todos os comentários. Calma que a gente vai chegar em todos, tá? Fica aí que a gente vai ler seu comentário no ar. Então, assim, eu digo... Eu sempre tento tirar a essência da pessoa, tá? Eu tento tirar a essência. E as primeiras 3 fotos, eu já olho e eu já sei qual é o melhor ângulo. Experiência, né? Eu de gosto do tantos lado de anos. cá. É. Só que eu vou te falar O uma Marquinhos me coisa, grava do lado de tá? cá, mas eu gosto do lado de você cá. go- E realmente, esse lado seu é mais bonito. Tá vendo que eu tô certo? Só que tem gente que às vezes acha que é um lado e não é. Ah, É outro. Aham. Então, na hora, vai muito assim do ângulo que você fotografa. Então, assim, eu sempre estou estudando. Não é porque, né, tenho 18 anos de fotografia que eu vou deixar de estudar, não. Eu sempre estou buscando coisas novas. Eu gosto de sempre estar inovando, justamente para eu poder dar o melhor para o meu cliente, né? Então, assim, quando eu vejo uma grávida, por exemplo, eu começo a fotografar, é automático eu já saber como ela fica melhor. Sim, legal. É meio que assim, não tenho nem como explicar. Falando, não, você vai fazer assim, assim. Não. É automático, já vem automático, né? Acho que muitos anos e tal, de estudo. Então, eu procuro sempre tirar o melhor do meu cliente, né? E eu tava vendo seu Instagram, vou aproveitar e passar seu Instagram aqui pra quem quer seguir você. Se quiser dar uma olhadinha lá depois da nossa live. Isso. Já olha, porque você trabalha com vários estilos, Sim. eu percebi. Nós Tem- temos vários Tem estilos. uns estilos mais românticos, uns mais charmosos. Temos 10 glamourosos. estilos, 10 10. estilos. 10 estilos. Então, para as grávidas, Quais nós são temos 10 esses estilos. Eu trouxe alguns. Vamos colocar Sim. na tela, Marquinhos, enquanto ela comenta. Eu não consegui trazer todos para vocês conhecerem, porque são muitos, Sim, né? tem bastante. Quer falar um pouquinho desses que tá na Sensual. tela? Ó, o tradicional, que é aquela grávida que gosta do tradicional, né? O mais simples, tá? Uma coisa Qual seria a mais tradicional leve. dessa? O primeiro, lá em cima, ó. Aham. Camisa branca, calça jeans, né? Golzinho de roupa. Isso, aquelas poses mais tradicionais, papai beijando a barriga, abraçando a mamãe de uma forma mais tradicional, tá? Sim. Depois a gente tem o nu e sensual, que as grávidas gostam muito, só que é um nu não vulgar, né? Sim. É um Qual é essa nu diferença? artístico. Sensual, né? É um nu artístico. Geralmente eu pego ângulos em que nem ali você pode estar vendo, né? Aquelas fotos ali você olha e fala, nossa, são lindas, né? Sim, É, maravilhoso. a pose São não lindas. pode aparecer nada, tem que estar tudo tampadinho, maravilhoso, né? É mais o corpo aparecendo sem que apareça nada. E também não pode... você já tá fazendo a foto da grávida nua, então tem que ser uma coisa, né, mais singela, mais delicada. Sim. Nada vulgar. Atenção não, tá porque voltada não pra é isso. gestação, Porque né? não é... Deus o livre, né? Ali a gente tá com o maior milagre da vida, né? Sim. Santidade ali com a gente, sim. né? Então tem que ser uma fotografia linda, que saia linda, né? Legal. Cadê- Vamos ver mais cadê as estilos. outras? Aí depois a gente tem o romântico, para as grávidas românticas, que a gente tem esse quarto de Ai, luz lindo. lindo. Lindo, E a lindo. gente tá sempre modificando esse quarto, eu vou mudando ele de tempos em tempos. Aí, a gente colocou algumas aí também de crianças, né? Sim, esses são acompanhamentos mensais que eu faço desde o primeiro mês do bebê até um aninho. Eu Puxa, fico deve um ser ano muito acompanhando legal. todo mês. Todo mês o bebê vem até o meu estúdio. Que legal. A E a gente gente tem fotografa. outros estilos aí. Tem 2 templates, olha que legal esses também. Sim. Lúdico. O lúdico é esse que tem a asa de anjo, tem o balanço, demais.
tem o coreto. Nossa, Agora a que gente tá bonito. com novidade, a gente tem o ninho, que é lindo que é um também. ninho? O ninho é um balanço, que é um ninho mesmo, Aham. como se fosse... Ninho da cegonha. É, um ninho. E eu decorei ele todo com flores. A gente tem a gaiola, que também é lindo. Ai, que A legal. gente tem vários cenários lúdicos para as mamães que gostam mais de magia, né? Uma coisa assim, mais de princesa, né? Aquele preto e branco ali eu achei extremamente Vogue. glamouroso. O Vogue é o mais pedido agora do momento. Eu acho que o fotógrafo Olha só. O faria Vogue isso. é o estilo Gabi. revista. É o estilo Vogue, revista. Tipo revista, É. né? Que nem eu ali, ia ó. querer o lúdico. Todos É, eu acho aquelas. meia gaiolinha Você ali. ia gostar mais do Aham. É a cara dela, o lúdico. Ó, e vocês podem reparar, né? No Vogue, no Lúdico também, tá? Mas no Vogue, essas roupas, todas que elas estão, são montadas nela. Tirando aquelas mangas ali que tem aqueles babados ali, Sim. todos é um tecido. Sério? Lindo demais. É um Então, tecido. você não tem que aprender só a Lindo, fotografar, lindo. mas montar essas roupas Sim, não deve ser muito até a difícil. gente é estilista também. né? Maravilhosa. Meu, que legal. É técnica de Maravilhosa. moulagem. Eu monto a roupa no corpo da cliente. Uau, que legal, Maísa. Olha, Olha a aí, técnica conhecendo os Vogue em você é bastidores. sensacional, Siri. E pra qualquer uma, Eu tem o quero. fascinante, Gostei. que a gente monta também tecido, que Eu são ia falar aqueles dos mais tecidos estilos. esvoaçantes. Lindo também acho. São lindo. maravilhosos, Essa é também qual? são lindos. Fascinante? É fascinante, Eu posso é mais escolher glamour. mais do que um estilo quando eu for fotografar? Pode, a gente tem vários pacotes, Tá. né? A gente tem pacote com 2 estilos, a gente tem pacote com 3 e com 4. Uhum. Legal. Aí passou de 4, aí tem que ficar o dia inteiro lá comigo. Se quiser até dormir. Né? Dá pra Qual fazer. que elas mais pedem? Olha, hoje, cada época vai mudando. Mas hoje é o Vogue, que elas pedem muito, e o Fascinante. Uhum. Que é o Fascinante, que é dos tecidos, né? Eu criei esse nome, Grávida Fascinante, fui eu que criei. E os outros? É, aí Vogue, tem os... foi você que criou e- também esses nomes? Ou Não, já os tinha nomes uma não. Tem a estilo? revista Vogue, né? Então é tipo um estilo revista. Então é um negócio mais diferente. São para as grávidas que gostam de estilo mais diferentão, assim. E para as crianças também tem essas diferenças de estilos? As crianças, não. Aí as crianças são ou a fotografia de estúdio, ou a fotografia externa, né? Ou tem as épocas, né? Que a gente monta os cenários, que nem Dia das Crianças, Natal. Legal. Deixa eu colocar na tela. José Eduardo Oliveira. Meu padrasto. Ah, Olha é? só, o seu José tá de olho. Ele tá lá, todo Um beijo, ó. orgulhoso. E ele Um tá beijo bravo pra aqui. você. Fala de mim, fala de mim. Ô, seu José, um abraço. Ele Um é beijo, demais, amado. gente. Fala Ele é de mim demais. aí. Um beijo, viu? Um beijo. Obrigada por estar aqui com a gente, tá? Segue lá o nosso canal. Segue o nosso canal, Legal. delas. É, agora é nosso, né? Nossa, Você tá aqui nossa, também. sim. Deixa eu colocar mais um na tela. Ai, vocês são muito amados. Da Isadora Piva. Oh, arrasa muito, hein? Fotógrafa maravilhosa, arrasa muito. Ah, obrigada, obrigada, gente. Isa, por Beijo. estar aqui com a gente. Beijo. Muito gostoso receber a participação, o carinho de Sim. vocês. Ô, Isso é mérito Isa. do seu trabalho, né? Graças Isa, a manda Deus, pergunta graças a aí, se você Deus. queira perguntar ou compartilhar a sua experiência aí conosco. Conta pra gente. Manda aí enquanto a gente conversa. Aproveita Sim. o horário em que o nosso Tiver episódio está no ar. Se tiver Agora é a pergunta hora. sobre ensaio, pode perguntar, gente, que eu respondo pra Eu vou você. colocar um na tela ali, ó, porque, ó, vou deixar vocês ler pra não ficar... Valéria, maravilhosa! Foi na tela? Não foi? Não. Tá Foi. legal. Tá legal, legal. Ah, não era Quem esse, que mandou gente. legal? Deixa eu Dercy? ver. Aham. Dercy, um abraço. Um beijo. Valéria é maravilhosa. Ah, Fábio, gente, não vale. Fábio, Tá o marido Fábio, assistindo. vale, Tá o vale marido sim. assistindo a live, Fábio, tá? é isso mesmo. Ah, Tem que que apoiar legal. essa sua mulher incrível. Amor, você também é maravilhoso. Que bom E já ter prepara você. que você vai participar do próximo ensaio, viu? Já tá Ai, avisado. já Verdade, olha A lá. gente já tem Que nossa foto. Que linda. Eu vou fazer com o maior Aí, ó. prazer do mundo. E a gente, Maísa, assim, eu, né? O Fábio não. O Fábio sempre quis ser pai, assim. Mas eu não me via mãe. E hoje me vejo, sabe? E ver as suas fotos, assim, me deixou muito emocionada. O quanto é lindo a maternidade. Porque eu parei pra pensar e tenho pensado que a continuidade de um legado... Na vida eu entendo que é importante ter um porquê. Sim. E eu sempre tive um porquê.
E eu penso que essa continuidade de um porquê, pra mim, eternidade, é a continuidade da família. Tenho pensado muito sobre isso, sabe? Então, nasceu com quase 40 anos, né? O desejo de ser mãe e eu quero registrar tudo lá com você. Vamos registrar tudo. Eu falo assim que é um momento, né? Eu falo assim, Deus tem a hora certa para tudo. Então, assim, eu digo, né, que nem você agora que tá surgindo esse desejo em você. É porque é agora que é para ser esse momento. Né? Se for da vontade de Deus, Sim. Amém. estaremos. Tem muita mensagem, vou voltar aqui pra ler de todo Deus mundo, sabe, tá? né? Deus sabe todas as Mas coisas. tá meu pai assistindo aqui também, viu, pai? Se vai ser avô, Olha lá! esse é um avô maravilhoso. A gente vai ter uma Amém. mascotinha aqui, ou mascotinho no nosso podcast, que eu vou ter Deus, o prazer se for aqui de homem é mais fácil pra pentear o apresentar. cabelo. Porque se nasce o cabelo bonito igual da Gabriela, eu não vou saber arrumar. Eu trazer aqui pra você ajudo, arrumar. eu ensino, Então tá bom, não tem tá problema. Olha que esse cabelo seu aí deve dar trabalho. Dá um Cabelo trabalhinho. enroladinho. É uma assim, novela ó, aqui, e é viu? lindo. Muito obrigada. É sempre assim, querido. Mas ela bota pra cima, fica bom. Joga do Vira lado, pra um fica bom. lado. Ela fala assim, que lado que eu vou Depende. sentar? Aí ela Aí vai joga, no já fica ali. cabelo. Vai fazer foto, faz Ela assim, vai né? no cabelo. E aí, voltando eu estou escutando você falar muito de Deus, de fé, né? Espiritualidade. Sim. Como que a fé, ela atuou na sua vida? Olha, a fé é a principal pra mim. É o principal. Eu sou movida pela fé. Tudo que eu tenho, que eu sou hoje, eu devo a Deus. Tá? Eu tenho muitas experiências com Deus, né? Eu não vou entrar agora nesse mérito aqui. Mas, ó, a Casa Rosa de Astorga, Deus me deu a cor em sonho. Uau. Eu ia pintá-la totalmente de outra cor. Pra quem não sabe, o que é a Casa Rosa? A Casa Rosa é o meu estúdio fotográfico em Astorga. É conhecido como a Casa Rosa. É a primeira casa, acho que é a única Casa Rosa de Astorga. Quando eu pintei a Casa de Rosa, é uma casa no alto, assim, né? Tem uma escadaria, você sobe. Então, as pessoas começaram... Cidade pequena, né? Fica aquele... A gente tem algumas imagens Burburinho, da Casa tem. Rosa. Olha só esse espaço. Maravilhosa, hein? Uau. E Olha é essa rosa. Eu sou escadaria. suspeita, É né? rosa Porque eu de amo. destaque, né? É rosa de destaque. Que linda, Lindo, gente. lindo. Parabéns. Gostei. Mar. Obrigada. Olha, E aí o espaço é você lindo, foi enorme. inspirada pela cor da casa? Cor da casa. Olha lá, registrando os bebezinhos. Que Registro de amor. fofa. Lindos, lindos. Olha. Faz quanto tempo que tem essa Legal. casa? Ó, essa casa eu acho que vai fazer uns 6 anos que eu tô nesse lugar. Legal. E Deus me deu tudo, me deu tudo. Eu fiquei com um probleminha no pé, né? E eu comecei a passar na frente dessa casa. E ali era uma amiga minha, era uma escola de inglês. E aí eu passava e meu rosto olhava pra casa. Olhava pra casa. E um belo dia eu passei numa dessas idas na fisioterapia, tava sem placa a casa. Mas antes ela já estava sem placa e eu não tinha reparado isso, né? E eu falei assim, nossa, daria um lindo estúdio. Parece que a gente sente quando é da gente, né? Só que antes disso, há um tempo antes, eu tinha dado uma volta na cidade e veio assim no meu coração. Meu estúdio era num lugar bom, só que era afastado do centro. E aí veio assim no meu coração. Ai, seria tão bom se eu tivesse um estúdio aqui no centro, né? Uma casa aqui no centro. E aí, Deus preparou pra mim essa casa. Uau. Tinha 4 pessoas na minha frente pra alugar essa casa. Todas desistiram e eu fiquei com a casa. Era pra ser sua. A casa, eu já tinha feito, planejado como eu ia pintar ela. Eu ia pintar ela de azul. Um azul escuro. Aham. E à noite, veio em sonho a casa pintada de pink pra mim. Caramba. Aham. Aí eu fui correndo na loja cedo e falei, olha, já fez a tinta? Não, então Cancela para azul. tudo, cancela porque eu vou mudar a cor. E eu pintei a casa de pink. Foi aí que eu comecei a ficar mais conhecida ainda. Porque chama Olha atenção, né? Essa Chama casa atenção. rosa, que legal. Até o pastor da minha igreja, né, falou assim, olha, todo mundo ficava comentando de quem que é aquela casa de doido rosa, gente. Quem que vai morar numa casa rosa? Quem que vai morar na casa rosa? Aí quando falou que era Maísa, tá explicado. São as memórias que moram naquela casa rosa, né? E Memórias olha- de Estúdio e residência. Não, é só meu estúdio. É só meu estúdio. E vou falar uma coisa pra você. É cheio de cenários, a gente tem muito cenário, a gente tem o jardim, a gente tem o aro Uau. que fica no jardim, a gente tem atrás
vários fundos coloridos, esses outros cenários que eu já falei que eu criei pra vocês. Tem o quarto de luz, que é bem famoso, que as mamães amam fotografar lá. Tem o quarto da banheira e eu não tenho nem onde colocar coisa mais, de tanta coisa que eu tenho. Teve já alguma situação inusitada que você viu fotografar, sei lá, bebê? Ixi, teve várias. Aí já Conta conta pra pra nós, que eu gente. tô curiosa Teve aqui. várias. Olha, teve uma assim que foi bem engraçada, que foi no newborn, né? E é normal os bebês fazerem cocô na gente. Isso é normal, porque eu fico com os bebês peladinhos. Xixi. Xixi, cocô, é normal. Só que aí, o que que aconteceu? Ai, Eu Jesus. coloquei, imagina, né? Eu preparei a mãe, tudo, né? Coloquei o bebê peladinho no colo dela, assim. E aí eu coloquei o irmãozinho do lado. Na hora eu nem pensei em pôr do outro lado. Também nem pensei que o bebê fosse, né? Fazer alguma coisa. O bebê fez um monte de cocô e espirrou no irmão. E o irmão começou a querer vomitar. Ai, meu Deus. E a gente não sabia quem que a gente acudia. Se acudia o irmão, se acudia a mãe que tava com o bebê numa posição, né, que tinha que estar ajudando e cuidando. Passado. Não sei, eu sei, mas no Situação. final Mas, todo assim, mundo deu como risada que e ficou você na contornou história. essa história? Ai, todas minhas funcionárias já foram tudo ali acudindo, acudiu um, acudiu o outro. Percebo que você tem uma equipe bem Deus. grande lá de É, atendimento, eu né? tenho uma funcionária principal e tem as assistentes, né? Uma tá aqui e tem a outra lá também. E a parte do newborn, pra quem não conhece, são fotos de recém-nascidos, Sim, né? recém-nascido. Qual que é a idade, o tempo, né, de vida que a Sim. criança tem que... Eu sempre peço pra mãe que o ideal é de 7 a 20 dias de vida, Uhum. tá? Por quê? Porque antes disso é muito pequenininho, É. tá? E depois dos 20, eu digo assim, que a partir do momento que a criança saiu de dentro da barriga, ela já tá fazendo uma academia. Ela começa a se movimentar e tal. Então, os músculos já vão enrijecendo. Então, esse período é o período apropriado pra gente conseguir trabalhar uma pose elaborada com o bebê. E eu já ouvi, não sei se é compatível, que nessas fotos as crianças elas simulam as posições que ficam no útero. Isso. Isso mesmo? Na verdade, eles falam simulam, mas não é bem assim. É porque as poses, a gente posiciona eles de uma forma bem encolhidinha, né? E dentro do útero, eles Também ficam é. bem apertadinho. Então, nessa idade, dos 7 aos 20, é uma idade que eles aceitam melhor, tá? Quanto menos tempo, melhor. Eu gosto quando o bebê tá entre 9 e 12. Eu falo que é a fase ideal. 9 a 12 Que legal. dias. Eita, gente, tem um monte de mensagem aqui. Vamos deixar vocês Vamos ler. conversando pra eu colocar aqui. Tá bom. Nossa. Tem aí alguma que você já viu Mas aí? calma que é muita gente. Eu vou botar lá na tela. Vou prestigiar todo mundo. Dercy. Obrigada, Lá, pelo Sucesso. sucesso. Obrigada. Deus E ela abençoe. escreveu parabéns, que tá muito legal. E o Ru fez uma festa aqui. Um beijão, Dercy. Dercy! Um beijo, Delícia ter você Obrigada. aqui com a gente. Vamos lá Beijo. agora. Deixa eu colocar mais uma na tela. Ah, olha, essa aqui é especial também. Eu acho que eu sei quem que é. Pela história que eu escutei aqui, a Camila. Eu amava ser modelo É a minha dela irmã. quando era Aham. criança. Sim. Ah, Camila, que legal. A Camila, você foi a inspiração Foi a de minha tudo isso aqui, inspiração. viu? Se eu fosse você, cobrava percentual, tá? Ela sofria comigo, coitada. Fala, ó, aprendeu comigo, não vou ganhar nada, né? Sim. Obrigada, Camila, por Beijo, estar aqui Cá. com a gente. Amo Beijo. você. Um beijo. A Isa eu já coloquei, né? A Isa Zé colocou. Eduardo eu já falei. Acho que eu falei Mas- acho que de todo mundo aqui, eu acho. Muito É, bom. Eu falo assim, a fotografia, né, ali naquela Casa Rosa, vai ficar muitas histórias, né? De tantas Sem dúvida. famílias que já passaram Ah, imagina por ali. tudo que você ouve também, Sim. né? São cada testemunho, Uhum. muitas Olha, mulheres que sonhavam ser mães, né? Muitas que voltam, né, com as crianças, às vezes eu fiz acompanhamento, tem mamães que vêm todos os anos, tem mamães que às vezes vêm na gravidez, depois voltam grandes, né? É. E assim, é tão legal às vezes, que nem eu já tive clientes que voltaram para fotografar, né, que nem a moça de 15 anos, e me traz o álbum Olha. da criança pequena. Ai, que legal, né? Eu falo que é muito Especial, né? gratificante para mim isso, né? Sim. Então, assim, eu falo assim,
que às vezes a gente esquece dos clientes, porque são Muita muitos. gente, Mas né? eles Não. nunca vão se esquecer de mim. Vão Ainda dar- mais quando a sempre lembrar. experiência... A gente não esquece quando a experiência é é um muito legado, boa é, ou quando a assim, experiência são é as muito ruim, histórias. né? Verdade, verdade. Bem isso. E essa parte trabalha muito com a empatia, Ah, com a total. humanidade, né? Uhum. Esse olhar seu de enxergar. Você enxerga muito além só do cenário, né? Você tá enxergando ali o que a pessoa deseja, o que deixa ela feliz. E eu conheço É, a junto Cacá com que fez tudo. fotos com você e a grande preocupação dela é que, eu não sou modelo, eu não vou conseguir fazer aquelas caras bonitas e tal, né? E ela falou que lá com a Maísa ela se sentiu tão leve, tão à vontade que ela estava se sentindo em casa e que foi super tranquilo fotografar. Isso Olha é aí. muito legal, É você... É isso que eu tento Despertar. deixar de experiência para elas, né? E eu falo assim, muitas falam, nossa, mas chega lá toda tímida, tremendo às vezes, Uhum. sabe? Porque acaba tendo vergonha no começo, né? Então eu falo que o fotógrafo ele precisa saber lidar com a situação para deixar o mais confortável o ambiente. Eu sempre preparo tudo, cheirinho, um ambiente E é confortável, aquela questão, né? A mulher música. sempre tem a questão da Legal. autoestima. Sempre envolve, geralmente, baixa autoestima, né? Sim, sim. Essa questão de baixa autoestima, eu já atendi muitas mulheres que às vezes saíram de uma separação, né? Então, naquela fase, assim como eu também já passei por isso, hoje eu sou casada, muito bem casada, graças a Deus, meu marido é maravilhoso, mas eu já passei por uma Uma fase separação, uma difícil, fase difícil, e muitas vêm até a mim, né? Pra tentar melhorar isso, tipo, elas estão com a autoestima muito baixa, Uhum. né? E através da fotografia, transforma totalmente. E é legal A você vida já da ter pessoa. vivido essa dor, porque você pode trazer esperança Sim. com a sua história, né? Sim. Que é possível ser restituído, né? Sim, lá a gente palavra conversa, família. a gente acaba virando Muito amiga, legal, né? muito especial. Sim, é muito lindo. Bom, assim, o que eu percebo da nossa conversa, Ma, é que aquilo que é seu. Então, escolha todos os dias qual melhor semente você vai semear. E o fruto você vai colher. Então, você sabia que existia uma promessa sobre você. E hoje você fez da sua dor, a dor de ouvir que você não seria nada, você fez disso a sua história. E hoje você é reconhecida como uma grande mulher que registra histórias, eterniza com as suas lentes. Sim. Então, parabéns por Parabéns. tudo que você construiu. Eu faço tudo com muito amor, muito amor. Que legal. Parabéns. É muito bom quando a gente E obrigada. encontra por E a ter gente, vindo. e a gente percebe assim, Valéria, o quanto obrigada por ter trazido É ela pra especial, nós, né? pra gente bater esse papo, Obrigada, conhecer foi um um prazer. pouquinho é mais. muito gostoso de conhecer você. gente. E a Gabi outro dia tava falando. Deus é tão bom que vai nos conectando com as pessoas naturalmente, né? Sim. As coisas vão acontecendo. Eu falo que nada é por acaso. É verdade. Tudo tem um porém, tudo tem um propósito, tudo tem um momento e a hora certa pra acontecer. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá toda gata. Como que funciona isso, assim? Eu tenho que ir num profissional. Você tem algum profissional parceiro? Sim, lá em Astorga a gente tem a Letícia Taroso, ela que me produziu hoje, gente. Olha que lindo, tá linda, cabelo. maravilhosa. A equipe dela, né? E ela, a maquiagem ela fez, a equipe A dela Letícia preparou. Taroso tá aqui no nosso roteiro. Isso. Marquinhos, acho que tem um arroba dela aí. Essa daqui, Letícia Taroso. Isso, Letícia Linda Taroso. ela, Maravilhosa, um arraso. Maravilhosa. Estilosa. Sim, ela é linda. Muito Então, gata. assim, a gente tem várias maquiadoras. Ela é ela faz a maquiagem impecável. Ela é maravilhosa. E ela é lá de Astorga. Isso, de Astorga. Legal. Então, às vezes, as gravidinhas já, preferem Ó, já fazer Letícia, tudo você é lá. uma gravidinha pra você me maquiar, viu? Ah lá, ó, tá vendo? Se Deus quiser. A maquiagem muito dela é bom. impecável, impecável. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. É importante ter esses parceiros, pessoas que Sim, a gente tem que confia ter no os trabalho, parceiros. né? Porque eu fico pensando, porque quando a gente vai em um casamento, que só maquia quando vai em casamento, né? Essas maquiagens mais assim, devia se maquiar Você nem mais precisa, vezes. mano. Val, você é linda. nem precisa. O básico mas precisa funciona. ser pra foto, a gente tem que Pra maquiar, foto tem que gente. maquiar. Como são várias cores de roupas e tudo mais, eu imagino que tem que ser um profissional que já trabalha com esse tipo de trabalho, porque vai influenciar as suas Sim. fotos, a tratativa das fotos depois, colabora bastante. Sim, na verdade, a gente eu combino com ela, mais ou menos o jeito da maquiagem que eu gosto. Aham. E ela já prepara as minhas modelos, que são as minhas clientes, né? Aham. De acordo com o que é o estilo da grávida que ela vai estar fotografando. Então tem a questão de estilo, do seu sim. estilo associado, cores, contrastes. Sim, sim. Pra que não fique nada muito fora, né? Pra que Ali seja do- natural, mas Isso, realce a beleza. mas realce a beleza, sim. exato. A gente tá falando aqui sempre de situações legais, situações
que marcaram positivamente. Teve alguma situação que te marcou negativamente nessa sua história, trajetória aí de carreira? Olha, negativamente... Que foi por exemplo, que foi uma aprendizagem, foi algo que... Algum cliente que te deu um retorno não favorável e que fez você parar, pensar, refletir, redirecionar ou... Olha, não, sempre tem alguém que às vezes fala, ai, alguma foto que talvez não gostou de um tratamento, alguma coisa assim. Isso é normal, né? Só que aí vai de como eu trato o cliente. Eu sempre falo que os meus clientes, eles têm que sair satisfeitos. Perfeito. Então, por exemplo, essa foto eu não gostei do tratamento assim, não tem problema. A gente vai ajustar pra ficar no seu gosto. O importante é você sair satisfeito e feliz daqui. Perfeito. Entendeu? E é isso que eu busco sempre. Isso que é importante pra mim. E como você é uma pessoa muito especial, fantástica, nós preparamos uma surpresa pra você. Ai, meu Deus. Tem uma pessoa que quer falar do seu trabalho. Vou pedir pro Marquinhos identificar o vídeo aí pra colocar na tela, que é o vídeo de homenagem pra... E é surpresa pra ela, hein? Você que está assistindo a live. Eu tive uma experiência muito incrível com a Maísa nesse momento tão importante da minha vida. Ela conseguiu deixar esse momento tão lindo, ainda mais especial. Desde o momento que eu cheguei lá, ela me tratou super bem, foi muito bem recebida. Foi um momento incrível, desde o momento que eu cheguei lá, com a casa dela, que é uma casa rosa, super linda, até com os cenários. Eu me senti muito confortável em cada foto que eu tirei, mesmo não tendo muita experiência. Ela fez tudo com uma leveza muito grande, me deixando confortável, animada. E foi muito fácil pra mim fazer. Eu quero agradecer muito por ela ter eternizado esse momento tão incrível da minha vida. Eu vou levar pra sempre isso. Que além de muito lindas fotos, a cada foto foi uma expressão diferente, um momento diferente, que deu que ela conseguiu pegar em cada momento. E eu sou muito grata a ela. Muito obrigada, mas eu amei tudo, cada detalhe. Gente, maravilhosa. Ela é maravilhosa também. Ó, esse é o meu prazer, de poder proporcionar para os meus clientes essa alegria, essa felicidade, esse momento, né, que vai ficar para sempre. Um momento ali tão especial que é o nascimento do filho, né? Não tem preço, isso não tem preço. Então, as histórias, gostoso. né? E como você tá se sentindo vendo tô... esse vídeo? Gente, eu fiquei muito emocionada. Eu falei assim, que coisa mais linda, né? É muito gratificante ouvir uma gravidinha falar assim, essa moça, ela é maravilhosa. Isso é propósito, né? É propósito. Quando a gente Deus faz o que sabe a gente tudo. ama, a gente consegue despertar isso nas pessoas. E o seu trabalho, de fato, é muito bonito, porque você eterniza um dos momentos mais importantes. Um beijo pra você. Coisa mais linda. Especial, né? Sem dúvida. A gente quis registrar esse momento para reconhecer a grandeza do seu trabalho. Obrigada, e gente. todo profissional que é além da curva precisa ter o trabalho reconhecido. E você é apaixonada pelo que você faz. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. E é muito bom a nossa vida, né, Gabi? Se conectar com pessoas transmite apaixonadas isso. como você. Essa energia, Obrigada, né? muito bom, De amor pelo que você faz, de sintonia. Mas qual que é a sua missão? Olha, minha missão, eu falo sempre, que é alegrar a vida das pessoas, é poder contar a história delas, que no futuro elas vão poder relembrar através da fotografia, um momento, né? Sem dúvida. Um momento, às vezes um filho pequeno vai pegar a foto do filho pequeno e olhar para uma mãe, começar a sentir de novo, sabe, aquela criança pequena que não tem mais, já tá grande. E através da fotografia ela relembra isso, relembra, às vezes, o sentimento, às vezes até cheiro, através da fotografia, né? Eterniza, né? Eternizar Momentos as histórias, os momentos deles. Para trazer toda essa alegria, essa sensação. E você que está aqui conosco nesse episódio assistindo, entre em contato com ela. Tem aí novamente, pode colocar, Marquinhos, por favor? Pode entrar em contato, solicitar conversar, tentar ver, né, essas fotos aí. Você que está gestante, você que é dos bebês para as crianças, né? Tem essas fotos. E às vezes quem sabe você faça uma proposta aí de alguma outra foto e ela pode, né, negociar, sim, aceitar. Às vezes tem mamães, clientes falam, eu queria fazer de tal jeito, às vezes tem uma inspiração, né? Em cima disso a gente cria alguma coisa, né?
pra chegar, né, no que a pessoa quer, Ô, né? Maísa, e se tem alguém nos assistindo que sonha em seguir sua carreira, que conselho que você dá como primeiro passo? Olha, eu sempre falo, conhecimento. Tem que ir em busca de conhecimento, tá? Não pode deixar passar as oportunidades, porque são muitas oportunidades na vida, mas cada uma é única, né? Nós ali no estúdio, a gente também dá curso de fotografia para quem quer aprender, né? Então, assim, quando eu comecei, era muito raro as pessoas que davam curso de fotografia. Ninguém queria transmitir o conhecimento. Às vezes eu tinha algum fotógrafo que eu gostava, você, né, não pode me ensinar, tudo. Não dou curso. Não. Então, tipo assim, não queria repassar o conhecimento, né? E eu falo que a vida é tão curta, né? O legado que a gente deixa. Por que eu não vou ensinar também o que eu sei? Não é? Por que eu não vou ensinar o que eu sei? Então, assim, a gente está sempre aberto. Perfeito. E qual que é o desafio hoje frente a essas tecnologias com inteligência artificial? Hoje, eu falo assim, inteligência artificial tá em tudo, né? Tá em tudo. E vai ser daqui para mais. Só que nem esses dias passou, né, assim, no Facebook, um ensaio fotográfico através da inteligência artificial de grávida, que a pessoa não precisa sair de casa. Mas, gente... não vive a experiência, né? Não vive a experiência, não é a pessoa, entendeu? Não vai ficar uma foto real, é fantasiosa, E assim, né? a Não é igual você estar fotografando, está encantamento, sentindo o você amor tá vivendo pelo aquela seu situação, filho né? ali, está vivendo a situação, né? Claro que a tecnologia vem para ajudar, né? Vem para ajudar. Tem mensagens ali, ó. Na tela. Quem que é? A Dercy? Atenção, grávidas lindas, realizem o seu sonho, compareçam na Casa Rosa. Olha só, já estão fazendo propaganda. Perfeito pra gente fechar Gente, ali que sobre merchan. inteligência artificial, né? Então, quem pensou em inteligência artificial, Não, escute foto a Dercy, realize seu Atenção, sonho e grávidas. vá pra Casa Vai pra Rosa. Casa Rosa, Ah, é sim. lindo É o mesmo, sentimento, né, ali. Uhum. É a mamãe e o bebê. A foto, ela faz sentido quando você vivenciou a experiência, O você momento. está eternizando aquele momento, né? Sim. Não só por ser só uma imagem criada. Não, é o sentimento, é o prazer, né? Maísa, e a sua história é daquelas que nos toca profundamente. E hoje o que eu posso te dizer, graças a Deus, que você não ouviu as pessoas que diziam que você não era capaz, que você não ia conseguir. Porque você ter acreditado que existe um Deus que é maior do que todas as coisas, que existe um Deus que nos ensina que a semente que a gente plantar é a semente que a gente vai colher. Graças a você ter acreditado nisso e não em palavras que te diminuíam, a gente tem a honra de te entrevistar hoje e contar a sua história, que independente da nossa história, independente da nossa dor, independente se as pessoas acreditem ou não em você, se você tem um sonho, você pode colocar Deus em primeiro lugar, porque Ele vai acontecer. Sim. Com muito esforço, muita dedicação, mas você é a prova de que os nossos sonhos podem ser reais e que eu posso ser aquilo que eu quiser ser. É bem isso. É fato. Parabéns. Obrigada, meninas. Obrigada. E é isso. Eu falo assim que a gente tem que... O que nós podemos fazer, a gente tem que correr atrás e fazer. Né? Colocar Tem que Deus começar. primeiro, em primeiro lugar, mas o que tá no possível é a gente que faz. E o impossível, a gente deixa para Deus, né? É isso. Muito obrigada. Val, tem mais alguma pergunta aí do pessoal? Alguma participação que você gostaria Deixa eu de dar mais uma citar? olhadinha. Que a gente já está encaminhando para o encerramento. Eu quero agradecer vocês, do fundo do meu coração, por essa conversa maravilhosa que eu tive aqui incrível. com vocês. Vocês são pessoas especiais, Obrigada. maravilhosas. Você é Foram maravilhosa. escolhidas por Deus para Amém. pôr vocês aqui na Amém. minha vida. E eu vou aguardar vocês duas horas. Eu vou, hein? A Gabriela vai te dar muito Vamos fazer trabalho, fotos tá? lindas. Ixi, eu sou muito rígida. Porque ele é criativo. Ai, eu vou fazer adoro, foto quando eu adoro. estiver. Gente, eu Mas não eu faço vou. só de grávida, eu faço de mulheres. Ah, é? Ai, que legal. A gente faz todos Marquinhos, os seu ensaios, julgador. né? Mas o foco é em grávida. Gente, eu quero encerrar dizendo, se você tem um sonho, se você tem uma dor, que essa história sirva de inspiração para você. Mais uma vez,
nós podemos ser aquilo que nós quisermos ser. Coloque Deus à frente, acredite no seu potencial, escolha todos os dias plantar a melhor semente, mesmo que muitas vezes seja tentado em retribuir de forma negativa para o mundo, não. Seja a sua essência, você vai colher os bons frutos de tudo isso. E a Maísa é uma inspiração para nós. Que ela possa servir de inspiração para você nesse dia de hoje, nesse podcast. Eu acredito que cada história que a gente traz aqui tem o objetivo de tocar alguém, de acessar alguém. Então, se essa história falou ao seu coração, conte pra gente, porque é muito importante para nós, em especial pra Maísa, que você continue sendo inspiração, Maísa, para muitas e outras nunca mulheres. desistam dos seus sonhos. Amém. Fica a mensagem da Maísa, a mensagem da Val. E complementando, se você quiser contar a sua história aqui para nós, quiser falar sobre sua profissão, seu serviço, sua empresa, sobre a sua história de superação, mande mensagem para mim, furman.gabi, mande mensagem para a Valéria e a gente vai conversar, ajustar e fazer dar certo. Se você tem interesse de mostrar sua marca aqui, entrar como patrocinador, entra em contato também, a gente conversa e a gente poderemos ser parceiros, divulgar aqui seu produto, seja físico ou não. Então, Val, muito obrigada pela tarde de hoje. Muito obrigada, Maísa. Obrigada, eu que por agradeço te conhecer, vocês e a todos conhecer que o seu estiveram trabalho. conosco, né? Obrigada. Você é uma mulher incrível e, como a Val falou, inspiradora. E é um modelo do que a gente pretende trazer aqui, que são histórias que inspiram, que fazem reais, né? outras Histórias pessoas pararem e ver, opa, minha vida se encaminhou dessa forma, eu posso mudar, eu posso virar a chave, nada é perdido. Enquanto a gente tem vida, tudo é possível. Tudo é possível. Todo recomeço é possível. Todo recomeço é possível. Então, muito obrigada Obrigada, eu pela que sua agradeço, vida, gente. pela Agradeço sua todo história. mundo. E a gente agradece a Deus por colocá-la em nosso caminho e Presente mesmo. por a gente poder ter compartilhado dessa 1 hora Obrigada, juntas. gente. Uma hora. Deus abençoe. Gente, Deus você que abençoe está a nos todos. assistindo, nos segue aí no canal para que vocês possam conhecer histórias como essa. E o nosso propósito aqui no Nós e Vós é trazer eco de histórias que transformam e levar essa mensagem de amor. Porque ouvir histórias é ouvir inspirações para fortalecer a nossa fé. Então, até o nosso próximo encontro, Nós e Tchau, Vós. gente. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Obrigada.